BR Distribuidora e Intelbras. As ações destas companhias podem ser uma boa para os investidores? Vale a pena manter elas no radar? Quais são os possíveis pontos negativos e positivos de cada uma delas? E quem responde tudo isso é o analista Murilo Breder, da Isinvest, logo depois da vinheta. Oi, Murilo, seja bem-vindo a mais uma edição do programa. Olá, Fabi, olá, investidores, e vamos lá para mais uma edição do programa Analistas em Ação. Bom, Murilo, na edição de hoje, então, a gente traz dois papéis que, por enquanto, não fazem parte das ações que estão dentro das carteiras recomendadas, que vocês sempre trazem aqui nas edições dos nossos programas. Explica para a gente, então, por que da escolha de falar hoje de BR Distribuidora e Intelbras. É isso mesmo, Fabi. Como eu costumo dizer, as carteiras recomendadas são uma espécie de seleção, né? Então, é um time de futebol, porque eu preciso ter o zagueiro, o lateral, o meio de campo, o atacante. Não dá para eu fazer uma carteira recomendada só com o atacante, né? Não vai ser um time muito bem equilibrado. Só que, e assim, às vezes existem vários excelentes ativos que não estão nessa seleção, mas por alguns motivos específicos. Às vezes, essa empresa que é muito boa, ela tem uma característica que acaba não contribuindo tanto com o restante da equipe. Mas, às vezes, né, ela encaixa muito bem no portfólio de outros investidores. E, além disso, essas duas ações que eu vou comentar hoje são dois ativos que eu já venho olhando, estão no meu radar, inclusive para as carteiras recomendadas. Só que, detalhe super importante, não estão nas carteiras recomendadas. Então, diferentemente, né, de quando os ativos estão, de fato, nas carteiras, e aquilo ali, de fato, é uma recomendação, essas ações que eu vou comentar sobre hoje, né, o investidor precisa ter esse filtro a mais. Isso aqui é só algumas observações minhas, alguns pontos positivos e negativos sobre essas companhias que estão no meu radar, né? Então, o investidor não deve encarar essa análise inicial sobre esses ativos como um formato de recomendação, mas sim como um bom ponto de partida para ele estudar e ver se essas ações fazem sentido em suas respectivas carteiras. Pode ser que no futuro breve eu, inclusive, adote essas visões minhas aqui e abra espaço nas carteiras recomendadas para essas ações. Mas hoje elas ainda não estão nas carteiras, o investidor precisa ter esse cuidado adicional. Tá ótimo, vamos lá então, começando falando de BR Distribuidora, então essa empresa que atua no segmento de distribuição e comercialização de combustíveis. Recentemente a gente também teve a Petrobras zerando a sua participação na BR Distribuidora, então qual análise que você consegue trazer aí pra gente de BR Distribuidora? Então, a BR Distribuidora, ela é a maior alocação do IDIV, né, que é uma espécie de Ibovespa das empresas pagadoras de dividendos. Então, eu vou até colocar na tela aqui o gráfico das 10 principais empresas que compõem o IDIV, e a BR Distribuidora está em primeiro lugar com 7,9%. E eu acho que para surpresa de muita gente, tá? Porque normalmente empresas pagadoras de dividendos, a gente fala de Transmissão Paulista, de Vivo, Taesa, Itaúsa, BB Seguridade, são todos nomes que estão aí no top 10, né? Mas normalmente BR Distribuidora costumava ficar de fora, né? Costumava ser o patinho feio, e eu acho que agora esse cenário mudou, porque a BR Distribuidora para começar, né, o que é a BR Distribuidora? Ela é a maior rede de postos do Brasil, tem quase 8 mil postos, tá, em todo o Brasil, e ela não é só gasolina para carro, né, ela atua, por exemplo, na aviação, né, em outras coisinhas a mais. E isso, na minha visão, a gente está numa virada de chave importante para a BR Distribuidora, porque ela está no seu melhor momento operacional desde a abertura, né, desde que ela fez a sua IPO na Bolsa. Por quê? A Petrobras acabou de sair, e isso foi o último resquício ali de estatal que tinha na companhia. O follow-on ali da Petrobras estava causando uma pressão negativa, então a companhia se livrou dessa pressão negativa, aumentou o free float, então aumentou a liquidez dos ativos também. Agora está chegando o Wilson Ferreira Júnior, que foi o ex-CEO da Eletrobras e fez um excelente trabalho na estatal, e agora vai chegar na BR Distribuidora para seguir melhorando a eficiência da companhia, tá? Então, bastante coisa aqui que eu acho que destrava valor para as ações BRDT. E eu acho que, para pegar um gráfico, para olhar a evolução dessa margem, eu gosto de comparar as margens de lucro, tá? De eficiência, que é a margem bruta, margem EBITDA e a margem líquida. São três ativos ali que
três comparações que são parecidos, né? Margem bruta é o lucro bruto, margem líquida eu vou pegar o lucro líquido, mas eu gosto de olhar os três para ter uma visão, né, de uma forma mais geral. E quando a gente compara com o grupo Ultra, a gente vê que a margem bruta está bem parecida e hoje a margem, tanto EBITDA e a margem líquida da BR Distribuidora estão melhores do que o do grupo Ultra, que é o grande concorrente, né, o dono dos postos Ipiranga. E aí, é uma empresa que paga muito dividendo, ela não é a primeira alocação no IDIV à toa, né? Quando a gente pega o histórico de pagamento de dividendos da BR Distribuidora, ela pagou 6% de dividend yield em 2018, 11% em 2019, e mesmo em 2020, que foi um ano super atípico, e para mim não deveria ser considerado, acho que é uma exceção, e mesmo assim ela pagou 4% de dividend yield. Então, historicamente, a BR Distribuidora paga mais de 6% de dividend yield, tanto que, se a gente olha os últimos 12 meses, a gente está falando de um retorno em dividendos de 11%. E aí, fazendo uma conta de padeiro, né, isso aqui não é uma projeção ainda de pagamento de dividendos, eu estou simplesmente supondo que ela vai ter o mesmo lucro que teve nos últimos 12 meses, que ela vai manter o mesmo payout que ela manteve nos últimos 12 meses. O payout até tudo bem, mas o lucro é até conservador, né, porque ela está em um processo de melhora operacional, e sem falar que ela deve ganhar com a reabertura, né, da economia. Mas mesmo assim, mesmo fazendo essa conta conservadora, pegando o que ela distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses e dividindo pelo preço total das ações, que subiu bastante recentemente, mesmo assim estamos falando de um dividend yield de 8%, tá? Para os próximos 12 meses, isso no cenário conservador. Então, é uma empresa que paga bastante dividendo, que pega essa melhora operacional e pega também essa questão mais de curto prazista de reabertura na economia. Então, fazendo uma pequena tabela aqui, né, de pontos positivos e pontos negativos da BR Distribuidora. Um dos maiores pontos positivos, um altíssimo retorno em dividendos. É realmente uma das maiores pagadoras de dentro da Bolsa Brasileira. Ela tem essa expectativa de melhora, né, de manutenção da melhora operacional, ainda mais com um CEO que já mostrou que sabe muito bem o que faz. E ela ganha com a reabertura da economia também. Mas aqui um ponto importante, tá? Ao mesmo tempo que esse é um ponto positivo, se a gente tiver uma reviravolta aí, né, na pandemia, novas variantes, isso aqui também pode ser um ponto negativo, tá? Então, cuidado sobre essa questão. Pontos negativos é um papel que é muito volátil, né? Normalmente, empresas pagadoras de dividendos são mais estáveis, né? E não é tão o caso aqui da BR Distribuidora. Então, o investidor precisa ter esse cuidado adicional, tá? Não é uma Itaúsa da vida, né, que é super resiliente aqui. É um ativo que vai oscilar, né, conforme a gente tem a expectativa de reabertura ou não da economia. E, por fim, é um produto comoditizado, né? Não é algo de tecnologia, ninguém está querendo reinventar a roda, faz combustível. É tão simples assim, mas é justamente a simplicidade em um business já maduro e que confere essa característica da empresa conseguir pagar esses elevados dividendos. Então, eu gosto bastante do case de BR Distribuidora. O meu único ponto é tentar achar ali o equilíbrio das coisas, tá? Porque realmente é um papel bastante volátil, então, mesmo que ele entrasse eventualmente na carteira de dividendos, provavelmente não é um ativo que vai entrar com uma alocação muito alta na carteira, porque por mais que tenha todos esses pontos positivos, a volatilidade é algo que tem que ser mantida no radar, e eu acho que isso também vale para o investidor. Tá ótimo, e vamos falar então agora de Intelbras, a outra companhia, então, a outra ação que a gente traz na edição de hoje. Lembrando que essa empresa é a maior fabricante nacional de equipamentos de segurança eletrônica e também de comunicação. Ela que fez a estreia dos seus papéis na Bolsa recentemente, agora no mês de fevereiro de 2021. Conta pra gente então, Murilo, qual a análise que você consegue trazer de Intelbras? É isso aí, eu comentei agora de BR Distribuidora, que é para mim uma visão para quem gosta mais de dividendos, apesar de ser um ativo com uma pimentinha a mais devido à volatilidade, devido a essa característica de depender mais do curto prazo. A Intelbras é uma small cap, né? Então, é uma empresa de Santa Catarina, como você bem comentou aí, de produtos focados no digital, produtos eletrônicos, de tecnologia. Então, inclusive, pegando um gráfico aqui do primeiro trimestre dela, a gente vê que mais de 50% da receita vem
de produtos ligados à segurança. Então, por exemplo, aquelas câmeras, né, de segurança é ela que faz, ela faz aquelas fechaduras digitais com biometria, é ela que faz também, tá? Interfone da sua casa é algo que a Intelbras faz, extensão de tomada, aquelas máquinas de bater ponto no trabalho também a Intelbras que faz. Então, é um tipo de empresa que às vezes o investidor não repara tanto, mas faz parte do nosso cotidiano, tá? E além disso, um terço da receita vem do segmento ali de comunicação, de internet, que é algo que é super relevante nos dias atuais, e 13% em energia. E eu queria abrir um ponto a mais aqui no caso de energia, porque ela entrou recentemente no mercado de energia solar. Então, ela fez o IPO em fevereiro, um IPO que não deu tanto badalo assim, por alguns motivos. Então, eu acho que, primeiro, eu acho que tinha bastante IPO na época, então, ainda mais se pega uma empresa que é small cap, ela não chama tanto a atenção do mercado, tem menos cobertura, e quando você joga num pote ali de um monte de IPO, às vezes pode passar batido. Eu acho que teve um pouco disso durante o IPO da Intelbras. E além disso, eu acho que esse é um ponto ainda mais forte, é o fato de que a companhia ela atua em muitos segmentos, ela faz muitos produtos diferentes, e ela tem entrada em energia solar, só mostra a complexidade que é o business, né? Não porque o business é complexo, mas é porque ela atua realmente em vários segmentos diferentes. E aí, isso complica a vida do mercado, a vida do analista, né? Quando a gente vai tentar precificar, a gente vai comparar a Intelbras com o quê? Se ela atua em tantos segmentos assim, tá? Então, por exemplo, de todos os segmentos que ela atua, a gente tem várias empresas que concorrem com a Intelbras em alguns desses segmentos específicos. A Intelbras, por exemplo, concorre direto com a WEG na parte de energia solar também. Ela concorre com a Schneider Electric, que é uma empresa super relevante do setor de energia. Então, ela tem várias concorrentes, mas é difícil eu pelo menos desconheço uma empresa que atua em literalmente todos os mesmos segmentos que a Intelbras de fato pratica atualmente, tá? Então, como eu acho que a principal vantagem competitiva aqui da companhia é que ela conseguiu tornar os seus produtos muito acessíveis. Ela está presente em quase todo o território brasileiro. Por quê? Ela tem um esquema de revendedores, né, onde vem 3/4 da sua receita vem desses revendedores, mas você também encontra essas extensões de tomada da Intelbras, essas câmeras de segurança em lojas como Calunga, lojas americanas, enfim, essas lojas de varejo também revendem, né, os produtos da Intelbras. Então, ela conseguiu ter essa capilaridade. É uma empresa que faz de tudo, faz com uma qualidade boa, né? Às vezes, nem sempre ela é a melhor empresa em termos de qualidade no segmento, mas na maioria dos segmentos que ela atua, ela é sim uma das melhores, tá? Então, ela consegue manter um nível de qualidade muito alto naquilo que ela faz, tá? Então, além dela ter essa capilaridade e conseguir atuar em boa parte do território brasileiro, ela é líder no segmento de segurança, né? E também, e acho que o principal fator, ela tem caixa nesse exato momento. É uma empresa que tem muito potencial para seguir crescendo através de aquisições. E aí, pegando aquela mesma tabelinha que eu fiz para a BR Distribuidora, eu fiz uma também para Intelbras. Então, alguns pontos positivos da tese. Ela tem, de fato, esse alto leque de produtos, né, que chegam em grande parte do território. Acho que o baixo endividamento, na verdade, ela tem mais caixa do que dívida, né, ela tem caixa líquido, e isso leva ao terceiro ponto, né, que é a possibilidade de crescimento via aquisições. Para usar como um exemplo, quando ela fez o IPO, ela comprou uma das suas principais concorrentes, que chama Comp, ela comprou 35% da Comp por 89 milhões de reais. E nesse contrato ainda tinha uma opção de compra dos próximos de mais 25%, né? Ou seja, para completar 100% da companhia, que isso vale para os próximos 4 anos, tá? Então, uma das principais concorrentes custou 89 milhões de reais. Ela tem em caixa hoje 656 milhões, né? Então, assim, tem muito mais pano para manga, para ela conseguir comprar outras companhias e seguir crescendo. Sendo que a Comp, ela é uma empresa super diferente porque ela atua
no controle, na internet das coisas, né, que a gente fala, que é que é algo que é um tema super relevante nos dias atuais. Então ela cria esses produtos que, enfim, que se conectam com a internet. Né? A internet das coisas é basicamente você colocar a internet na sua geladeira, dando um exemplo assim, né? É possível fazer esse tipo de coisa hoje em dia através desse termo internet das coisas. Então, e para fechar, o principal ponto de Intelbras é a expansão no segmento de energia solar. E aqui é algo que pode, de fato, mudar o patamar de valuation da companhia, porque as empresas do segmento de energia solar o mercado gosta bastante, paga caro por essas companhias, e hoje a Intelbras negocia em torno de 20 e poucas vezes, 20, 21 vezes preço-lucro, sendo que as empresas de energia solar negociam muitas vezes mais do que isso. Tá? De ponto negativo, é difícil precificar, tá? Fazer o correto valuation aqui de Intelbras. Por quê? Eu vou comparar ela com a VEG. O preço-lucro hoje de Intelbras é metade da VEG. Então tá barato? Bem, o que a gente pode dizer é que ela já esteve muito mais barata, né, do que está hoje, porque ela já subiu mais de 80%, né, desde que ela fez o IPO. Mas mesmo assim está com um múltiplo na metade de VEG. Isso quer dizer que está barata? Não, eu não acho que é uma comparação justa, tá? Comparar Intelbras com VEG, porque tudo bem que a Intelbras desenvolve alguns produtos, mas muitos dos produtos que a Intelbras faz é o seguinte: ela compra os produtos da China, monta aqui no Brasil, a extensão da tomada ela monta aqui no Brasil, põe o logo ali da Intelbras e vende. Isso não é a mesma coisa que a VEG faz, que é desenvolver produtos, desenvolver motores. A VEG faz motor para carro elétrico, né? Então eu não acho que é justo precificar no mesmo múltiplo. Agora, hoje o mercado de energia solar, a Intelbras tem só 3% de market share em energia solar. E a VEG também começou recentemente nesse setor, e as duas estão caminhando, né, ao mesmo tempo ali nesse segmento. Então, para o futuro, eu vejo as duas companhias realmente, de fato, se aproximando cada vez mais, apesar de que hoje eu não acho que seja muito válido. E aí, se você tirar, enfim, tudo bem, então VEG não é tão comparativo assim, eu vou comparar com o quê? Essa que é a dificuldade, não tem uma outra companhia de fato mais parecida com a Intelbras, eu teria que comparar com companhias de fora do país, enfim, então tem essa questão, e mesmo assim, como ele atua em todos esses segmentos, e nenhuma companhia atua exatamente em todos os segmentos que a Intelbras atua, então tem essa dificuldade de fazer essa precificação, tá? E para finalizar, acho que o ponto negativo também relevante é que a companhia abriu capital relativamente recentemente, então, assim, o ponto é que ela até chegou a cair, ela abriu em fevereiro ela caiu, mas de março para cá, só subiu a ação, né? E só subiu porque o mercado também subiu, né? Então, a Intelbras ainda não pegou esse cenário de estresse de bolsa sofrendo, né? E eu estou muito curioso para ver como é que seria a reação de Intelbras nesse contexto, apesar de que eu não quero que isso aconteça, obviamente, mas a gente não tem esse histórico de como o mercado reagiria, e lembrando que em small caps, o mercado costuma, quando tem uma grande crise, um susto maior, o mercado costuma, os grandes players, né, costumam vender as ações de small caps e partir para as empresas blue chips como um mecanismo ali de proteção, né? Então é bem comum as small caps caírem mais inicialmente quando você tem esse susto maior no mercado, e isso ainda não aconteceu com a Intelbras, então a gente ainda não viu, né? Acho que esse é o ponto, a gente ainda não viu o quão ruim as ações de Intelbras podem, né, eventualmente performar se a gente tiver essa virada de mão. Então, uma empresa excelente, tá? Acho que os dois pontos negativos são justamente esses, a gente realmente tem essa dificuldade no valuation e essa falta de história. Então, mas é uma excelente companhia que cresce bastante e está com bala na agulha por causa do seu caixa líquido para fazer novas aquisições. É um setor que cresce bastante, e eu acho que a princesa dos olhos de toda a companhia é, de fato, esse investimento em energia solar, que tem um grande potencial pela frente. Bom, e para complementar, então, essas análises trazidas pelo Murilo Breder, a gente passa, então, para as análises gráficas, e dessa vez é da ação da BR Distribuidora com Hugo Caroni. Olha só o que ele preparou para a gente. Tudo bem, pessoal? Hoje, com a referência de BRDT, para a gente falar pro lado dela gráfico,
Assim, ela não tem muita coisa, não é que ela não tem histórico, tá? O papel já tem um período. A crise atrapalhou um pouquinho, porque o ativo vinha num comportamento de alta, mais tranquilo e tudo mais. Isso distorceu bastante. E você vê que o mesmo padrão de velocidade que ele tinha, ele está tentando trabalhar mais ou menos no mesmo padrão atualmente. Então, considerando a mínima da crise, a mínima recente que teve ali, acho que em fevereiro, se não me engano, e a máxima entre esses dois períodos, esse seria o alvo, a princípio, para o primeiro momento, né? Seria o alvo mais otimista para o papel. Claro que se você for pontuar, está longe da média, do mensal. A gente está falando aí numa possível correção de quase 16%, até que para o mensal não é muito. E para o semanal, que a gente usa bastante, ele já deu a última oportunidade há 3 semanas atrás, né, no caso, e já trazendo um retorno de 12%. E a gente sempre fala, faz metade, realiza metade, no caso, para alguns eu gosto de usar 2/3 da mão para realizar o lucro, e aí depois tentar carregar o restante. Então, por aqui, é importantíssimo que os preços continuem fechando acima dessa linha roxa, que é a média 9 exponencial, e aqui pontualmente é pelo gráfico semanal. Lembrando que daqui a pouco vocês têm à disposição a atualização da carteira semanal. Forte abraço! Obrigada, Hugo, por mais essa sua participação e análise aqui no programa. E dando sequência, então, ao nosso quadro, a gente passa agora para as perguntas enviadas pela nossa audiência. Vamos, então, a elas? Bom, na edição de hoje separei 2 perguntas que foram enviadas no decorrer da nossa programação aqui do Invest News. A primeira delas, então, Murilo, quem fez foi Diego Scuder. Ele pergunta, vai valer a pena montar uma carteira de dividendos com a tributação que vem por aí? Vale sim, Diego. Enfim, é negativo, né? Ninguém quer ter seus dividendos tributados. Isso aqui acho que é unânime. Mas mesmo que de fato aconteça e pelo andar da carruagem realmente é questão de tempo, a gente só tem que descobrir o quanto que vai ser tributado ou não. Essa discussão que está acontecendo no Congresso nesse exato momento. Mas mesmo que tenha tributação de dividendos, o investimento em uma carteira diversificada de ações, sobretudo as empresas pagadoras de dividendos, continuam sendo uma das melhores, na minha visão, a melhor estratégia possível no longo prazo, porque vamos supor que a empresa pague 6% de dividend yield, mesmo que você pague 15% de imposto sobre esse dividendo, continua sendo bastante interessante, porque a questão do investimento em dividendos não é necessariamente o dividend yield. Claro que é uma informação super relevante, mas acho que é uma das minhas críticas à galera que gosta de investir, aos investidores, acho que de primeira viagem, que focam 100% no dividend yield e esquece de montar uma carteira diversificada, de pensar no time, né, de uma carteira realmente equilibrada. E dividend yield não é tudo, né? Preciso equilibrar o retorno em dividendos, mas de fato, se você conseguir aproveitar e investir em empresas que estão também descontadas, que os lucros são crescentes, em um setor estável, empresas resilientes, acho que esse é o caminho. A famosa bola de neve, ela não vai deixar de existir. Com a tributação de dividendos, óbvio que essa bola de neve ela vai demorar alguns anos a mais para ser formada, né? Porque 15% sobre o dividendo, de fato, atrapalha, posterga, né, a criação do patrimônio do investidor, mas não elimina. A matemática ainda continua a mesma. Então, enfim, acho que você conseguir equilibrar esses dois mundos de empresas pagadoras de dividendos com excelentes empresas ainda descontadas e seguir reinvestindo e aportando cada vez mais, para mim, a regra de fazer isso 20 anos seguidos e aposentar milionário, ela continua válida para todo mundo, tá? Enfim, acho que a pessoa tem que fazer muitos erros para continuar investindo em ação, manter a disciplina, investir em pagadores de dividendos e não conseguir ter uma vida tranquila no futuro. Então, não muda nada em relação a isso, não é os 15%, ou seja lá quantos por cento for de imposto de renda de dividendos que vai acabar com o fato de que a carteira diversificada de ações de fato, o melhor investimento possível no longo prazo. Tá legal, vamos para a segunda pergunta então, do Vanderlei Ramos.
e ele questiona a entrada de mais uma empresa do agronegócio, ele se refere a 3tentos na Bolsa de Valores. Significa que esse setor vai continuar sendo o motor do Brasil? É uma boa investir nessas empresas no atual momento? É uma excelente, tá, o Vanderlei? Não é uma boa, não. Enfim, acho que não tem como apostar contra o agro, né? O Brasil é agro, né? O Brasil, assim, nos olhos do investidor estrangeiro, é uma grande terra que produz commodity, né? E aí tem petróleo, minério de ferro com Vale, mas o agronegócio entra aqui no meio também, né? A gente, enfim, é um país abençoado por natureza nesse quesito, né? De ter grandes terras cultiváveis, e mesmo assim, quando a terra não é boa, a gente consegue colocar gado, né? Então, eu sou muito fã do setor, e sim, né, você fez uma excelente colocação de que a 3tentos agora entrou na Bolsa, e é um setor que, se você pegar as empresas, a participação do setor agro versus o restante da Bolsa, ele é muito menor do que, de fato, o PIB, do que o agro impacta no PIB, né? O agro, ele carrega o PIB no Brasil nas costas, gente, né? Olhem aí o histórico, veem as notícias aí, vocês vão ver que, de fato, é o agro que vem puxando o Brasil há anos, tá? Então, eu acho que é um setor que, por mais que ele não veja tanta representação dele na Bolsa, e ele está crescendo agora, felizmente ele está crescendo em participação no Ibovespa, apesar de que ainda tem muito chão pela frente. Eu acho que o investidor é um dos setores que o investidor tem que ter na carteira. Eu gosto bastante desse setor, tenho empresas nesse segmento, tanto na carteira de dividendos e na carteira de small caps também, né? Na small caps eu tenho Brasil Agro e Kepler Weber, e na dividendos eu tenho a Brasil Agro, tá? Que, enfim, é a mesma que está na carteira de small caps. Inclusive, a Kepler também paga dividendos, tá? Apesar de não ser uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, ela vem ganhando bastante, vem distribuindo cada vez mais dividendos recentemente, então pode ser, inclusive, uma boa alternativa. E eu estou falando aqui só de empresas small caps, né? Porque ainda tem outras companhias, tem São Martinho, tem a Cosan, a Soja 3 abriu capital recentemente. Então, eu acho que é um setor que não dá para ficar de fora, e felizmente os investidores agora estão ganhando cada vez mais opções dentro desse setor. Tá ótimo, então, lembrando, pessoal, que essas foram as perguntas de hoje, mas se vocês têm dúvidas e querem mandar aqui para os analistas responderem, aproveitem para deixar aqui no comentário desse vídeo ou também no decorrer da nossa programação. A edição de hoje fica por aqui, lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã, não deixem de conferir. Obrigada, Murilo, por mais essa sua participação. De nada, Fabi, é sempre um prazer estar aqui no Analistas em Ação. Um abraço para vocês, investidores, e até a próxima. Obrigada, pessoal, e até a próxima.